E o governador Luiz Fernando Pezão exonerou ontem o secretário estadual de Direitos Humanos, Ezequiel Teixeira. A demissão aconteceu depois da entrevista que o Ezequiel Teixeira deu ao jornal O Globo, comparando homossexualidade a doenças como câncer e AIDS. Paulo Melo deixa a Secretaria de Governo para assumir a pasta. No lugar dele entra Afonso Monerá, que era chefe de gabinete do governador. Em uma entrevista publicada na edição de ontem do jornal O Globo, Ezequiel Teixeira disse acreditar na cura gay ao afirmar, abre aspas, eu não só creio na cura gay, não. Creio na cura do câncer, na cura da AIDS. Sabe por quê? Porque eu sou fruto de um milagre de Deus também. Fecha aspas. O ex-secretário disse ainda, abre aspas, os incomodados que se mudem. Fecha aspas. Numa referência ao coordenador do programa Rio Sem Homofobia, Cláudio Nascimento. Desde o começo do ano, diz que LGBT e os 4 centros de cidadania LGBT do Estado não estavam funcionando por falta de pagamento dos funcionários terceirizados, que recebiam a partir de um convênio com a UERJ. Olha, para conversar sobre a repercussão dessa entrevista, já está aqui no estúdio CV. Muito obrigado pela presença. Coordenador do Rio Sem Homofobia, Carlos Nascimento, bom dia. Bom dia, Fachel. Olha, obrigado por aceitar nosso convite, porque a gente fica vendo, Cláudio Nascimento, a gente fica vendo um secretário dizer esse tipo de coisa, a gente vê depois a reação, troca, enfim. Agora, as pessoas assistem perplexas isso, né? Qual é a mensagem que isso está passando para a população, na sua opinião? Acho que a mensagem importante é de que o Estado, o poder público, não pode se misturar com religião. Todos têm o direito de ter a expressão religiosa que quiser ter, isso nos seus espaços de fé, de igreja, e agora no espaço público você precisa governar e atuar para toda a sociedade. Então acho que restabelece um princípio importante. A atitude desse senhor numa trajetória no Legislativo foi sempre de misturar as duas coisas. Eu acho que não havia então um ambiente efetivo para construir algum nível de diálogo objetivo e produtivo para avançar nesse tema, né? Agora, me parece também que não era surpresa para ninguém essa posição que o secretário tinha, porque ele costumava, isso já era conhecido de todo mundo, esse tipo de posicionamento. Quer dizer, o que lhe parece na hora de se escolher um secretário desse tipo, não levar em conta o que todo mundo já está vendo, enfim, a opinião dele que era conhecida de todo mundo? Olha, Fachão, não cabe a mim fazer essa avaliação, né, da decisão do governo, do governador, mas acho que cabe dizer que a partir de uma posição concreta que ele fez de uma postura extremamente preconceituosa, de tratar os homossexuais como doentes, como incapazes, o governador deu uma resposta objetiva e com isso acho que contribui para minimamente restabelecer o diálogo propício para tentar superar algumas dificuldades que a gente está vivendo no momento, que são importantes. Mas acho que a mensagem principal é justamente de que não é possível combinar essas duas coisas. E eu acho que aponta também a importância de cada vez mais a gente que está na gestão pública trabalhar numa perspectiva de que a laicidade do Estado, a desvinculação de Estado e Igreja é fundamental para que, inclusive, todas as religiões possam ser tratadas com a mesma igualdade de direitos, né? Porque quando também uma alça um espaço de poder, acaba criando uma situação, inclusive, de superioridade e de gestação de inferioridade para outra. Então, isso é importante também demarcar, né? Olha, Cláudio, vamos dar uma olhadinha em como foi a repercussão dessa entrevista? Vamos dar uma olhada. A gente tem aqui um material para a gente ver. Vamos ver agora. Ontem, representantes do movimento LGBT se posicionaram contra o que disse Ezequiel Teixeira. Eles consideram o trecho da entrevista em que o então secretário compara a homossexualidade com doença um retrocesso. Eu, por exemplo, posso ir na delegacia também fazer um registro de ocorrência por injúria, porque eu me considero muito grave as declarações que ele fez, tendo em vista que a homossexualidade não é doença. Desde 1990, a Organização Mundial da Saúde reconhece a homossexualidade como uma das formas sadias da sexualidade humana.
então não cabe a ele formar opinião contrária em relação a isso. Eu fico imaginando esse jovem que está chegando hoje, que está em processo de descoberta, como ele se sente, né? E aí quem dá conta disso? E as famílias, o que fazem com seus filhos quando percebem que eles são gays, né? Então, os considera doente, é de uma estranheza gigantesca. É uma ilegalidade isso. Não sou só eu, não é a comunidade LGBT que está sendo ofendida. Não é só não são só as nossas famílias que estão sendo ofendidas. Quem está sendo ofendido é toda a população do Rio e do Brasil. Em nota, a OAB repudiou as declarações de Ezequiel Teixeira e disse que nenhum retrocesso nas conquistas da população LGBT pode ser tolerado. A Defensoria Pública do Estado também se manifestou e disse que estuda eventuais medidas para garantir que não haja retrocessos em direitos fundamentais. Vamos voltar a falar aqui com o Cláudio Nascimento, coordenador do Rio Sem Homofobia. Cláudio, a gente viu essa declaração desastrada do secretário, que culminou aí na sua saída, na sua substituição, mas a pergunta que eu faço é a seguinte: esse tipo de postura, de reação, existe ainda aonde na sociedade? Olha, em vários espaços, nos setores da universidade, no legislativo, em setores da justiça também, em vários lugares, numa perspectiva de tentar impor um valor religioso, um dogma, como princípio ou valor para toda a sociedade. Eu tenho dito sempre o seguinte, que todo mundo tem o direito de ter a opinião que quiser, e também no âmbito da religião. Agora, não pode fazer isso como uma lei para toda a sociedade. Não pode querer, por exemplo, impedir que agendas contemporâneas dos direitos das mulheres, da população negra, da luta pela liberdade religiosa e dos homossexuais possam avançar por conta dos seus valores internos de cada segmento. Tem que separar o que é Estado, o que é universidade, o que é o papel da justiça com o papel da religião. E são desafios que a gente tem pela frente, não só no executivo, mas eu digo a sociedade como um todo. Como foi falado por um entrevistado, isso que aconteceu não ofende só a comunidade homossexual no Rio de Janeiro, mas ofende a sociedade como um todo, de ainda ter esse nível de mistura. E essa questão de tratar a homossexualidade como doença é de uma desonestidade intelectual, no mínimo, tremenda, porque se a gente pensar que ao longo das últimas décadas, cada vez mais, a sociedade tem construído conhecimento, mostrando que a homossexualidade, a transexualidade, a travestilidade são expressões da sexualidade humana tão saudável quanto a heterossexualidade, e que não pode colocar esse estatuto de superioridade para uma, inferioridade para outra, mostra, na verdade, ainda, infelizmente, que a gente fala muito de fundamentalismo religioso, e eu tenho chamado diferente de marcadores da fé, de gente que se aproveita de um dogma religioso para poder se viabilizar politicamente, infelizmente. Tá bom. Muito obrigado, então, pela sua presença aqui, Cláudio Nascimento, e a gente está sempre aberto aqui à sua visita. Obrigado. Obrigado, e agora é retomar a agenda, fazer com que a gente supere algumas dificuldades e consiga avançar nos direitos. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado.